Tudo bem, amigos? É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês neste momento. Sou Edilson Júnior, faço parte da Sociedade Espírita Nova Fé e agradeço imensamente aí o convite dos nossos queridos amigos da USE Distrital de Santo Amaro, na realização de mais um Minutos do Evangelho. Esse trabalho bonito que vocês vêm realizando, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, desde o primeiro capítulo, né? Começou lá em março, estamos aqui, olha só, já estamos aqui em outubro, né? E toda semana aí os amigos vêm com vários convidados, transmitindo aí um trechinho desse nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, né, o tema que nós vamos conversar, que nós vamos debater, né, é sobre o capítulo 27, Pedi e obtereis. É o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O próximo capítulo já é a coletânea de preces espíritas. Então, neste capítulo que nós vamos estudar, que nós vamos conversar, nós vamos tratar de dois itens dele, tá? Que ele tem vários itens. Nós vamos tratar de condições da prece, tá? E da eficácia da prece. São esses dois itens que nós vamos abordar neste Minuto de Evangelho. Depois teremos outros amigos que continuarão esse mesmo capítulo, seguindo aqui a sequência deles, tá bom? Então, aqui, nesse capítulo, ele começa aqui com condições da prece, né? Existe condições para fazer uma prece? Existe uma maneira de se fazer? Em que condições nós devemos fazer uma prece? E o que é prece, né? Então, primeiramente, prece é um momento que nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. É um momento que nós vamos conversar com Deus. É o momento que nós vamos nos entregar a Deus. E como nós fazemos isso? Aí tem um segredo. Jesus que nos contou. Jesus que veio e nos trouxe em que condições nós devemos estar para fazer uma prece, para conversar com Deus. E aí, como será? Vamos lá? Aqui ele começa, logo no início, Kardec selecionou alguns itens aí do Evangelho de Jesus e colocou assim, né, um trechinho de Jesus. Ele disse o seguinte: e quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora o teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Primeiro que vos lhe peçais. Isso está em Mateus, capítulo 6, 5 e 8. Isso aqui é uma primeira condição que ele coloca para a gente conversar com Deus, né? Então ele fala, né, para a gente não ser como os hipócritas, né, que gostam de falar alto, de mostrar para todos que está orando, que está falando com Deus, né, que gritam aos sete ventos que estão em contato com Deus. Jesus vem e nos mostra a simplicidade do falar com Deus. Ele nos mostra que nós devemos nos recolher. Nós não precisamos mostrar aos sete ventos que nós estamos em contato com Ele. Deus está em todo lugar
em todos os momentos. Então, para conversar com Deus, Jesus já nos mostra aqui que nós devemos arranjar um cantinho nosso, um cantinho onde a gente se sinta bem e conversemos com Ele. Coloquemos as nossas aflições, os nossos desejos, os nossos agradecimentos. Mas não precisamos gritar aos sete ventos. E aqui ele cita algumas pessoas, como os gentios, que seriam aquelas pessoas na época, né, que não são os que são de origem da Judéia, que não são lá os israelitas, né, que são todas aquelas pessoas que não comungavam, né, da forma como os judeus comungavam, né, entendiam as leis. Por isso que Jesus vem, em algumas passagens, eles citam um ou outro assim, para chamar a atenção, né? Então aqui ele mostra para a gente uma das formas, né? Se esses que gritam aos sete ventos querem falar com Deus, eles estão querendo ser vistos pelos homens. Então, pelos homens já estão sendo vistos. E quando nós nos sintonizamos com Deus, estamos ligados a Ele em sentimento, lá na frente a gente vai sentir de volta alguma coisa. E ele cita mais dois itens aqui que eu vou ler para vocês. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-la, para que também vosso Pai que estás nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes também vosso Pai que estás no céu, vos não há de perdoar vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. E agora, hein? Agora pegou, né? É uma das condições da prece. No primeiro item, Jesus pede para a gente se recolher, né? Pede para a gente fazer em silêncio. No outro, uma das condições que ele coloca para a gente é a pureza de sentimento. E aí? Ele fala, quando se puserem em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoar, para que vosso Pai que está no céu também vos perdoe. Por que ele fala isso? Porque ele quer de nós o melhor. Ele não quer de nós rancor, ele não quer de nós a mágoa, ele quer que nós estejamos bem internamente, bem em espírito, bem de alma, sabe aquela coisa gostosa, sublime, nada que nos atrapalhe a nossa paz interior. Então ele quer trazer para a gente o quê? A paz, a tranquilidade, a serenidade. Então que nós busquemos isso no nosso dia a dia. Eu sei que não é uma coisa fácil. Tem pessoas que nos tratam mal, tem pessoas que nós não nos entendemos às vezes, mas dentro dessa nossa jornada evolutiva, nós temos essas pessoas, às vezes, muitas vezes, para nos auxiliar no nosso crescimento. Então, uma das coisas que Jesus coloca para a gente é isso, essa tranquilidade. Então, se eu tenho alguma coisa contra alguém, que eu saiba perdoar essa pessoa, que eu saiba verificar as qualidades boas que ela tem, deixar de lado coisas que realmente às vezes magoam, mas que a gente tenha essa sensibilidade. Se não dá para fazer as pazes, como Jesus fala aqui, que seria o ideal, vamos orar mesmo, ter bons pensamentos, fazer boas vibrações, para afastar de nós qualquer mal, né, que esse sentimento possa fazer no nosso organismo, no nosso interior. Então, que essa é mais uma das condições da prece. Aí ele cita aqui mais uma.
Fala assim: e propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo a fazer a oração, um fariseu e o outro publicano. Então, o fariseu era considerado na época o doutor da lei. É aquele que tinha o conhecimento das leis de Deus da época. Tá? Ele tem os conhecimentos. Então, são aquelas pessoas que discutiam dentro lá das sinagogas as leis. Eles tinham todos os entendimentos, né? Então, eles tinham lá a forma de interpretar a lei e passar essa lei, essas interpretações para o povo, né? E tinha aqui, ele falou, o publicano. Quem eram os publicanos? Publicanos eram aqueles cobradores de impostos, né? Naquela época, a Judéia estava submissa a Roma. Roma tinha o poder sobre toda aquela, sobre toda aquela região, né? Mas uma coisa que os romanos faziam era não interferir na parte religiosa. Roma estava interessada no território, estava interessada nas riquezas que eles podiam tirar daquele lugar, que era feito através das cobranças dos impostos, e pela força. Ponto. Mas na parte religiosa, eles não mexiam. Deixavam o povo lá. Isso é coisa do povo, então. E quem que era o porta-voz? Era esse pessoal aqui dos fariseus aqui. Eles que cuidavam dessa parte religiosa. Tá? E os publicanos eram aquelas pessoas que estavam encarregadas de cobrar os impostos para passar para Roma. Só que aí o que os publicanos faziam? Né? Nem todos faziam só a cobrança de impostos para Roma, né? Acabava pegando uma partezinha ali e colocava no bolso deles, então acabava se enriquecendo ilicitamente, né? Então com isso aí acabou até ficando um tom pejorativo essa coisa do que é ser um publicano. Nada comparado com o que acontece hoje em dia, gente. Não vamos misturar as coisas, tá? Não dá para misturar, né? Hoje em dia não acontece isso. Será? Não sei. Então, aí você percebe que muitos detestavam os publicanos, as pessoas detestavam, né? O pescador que vinha lá do alto mar, ia lá para o alto mar, pescava um monte de peixe, chegava na terra ali, né? Espalhava os peixes, agora vou vender esses peixes. Já chegava o publicano lá, opa, peraí, cadê minha parte? Cadê a nossa parte? Né? Então, dos 100 peixes que tinha, 50%, 55% era imposto, 45% ficavam os pescadores. Dos 55%, o publicano pegava uns 10% para ele e o restante passava para Roma. Era assim que funcionava. Então você imagina como ficava a cabeça do povo na época. Né? Por isso que tinha muita revolta, por isso que o pessoal não gostava dos publicanos. E aí Jesus, mais uma vez, aqui na parábola, cita esses dois personagens da história, né? E olha o que ele coloca aqui com relação ao publicano e com relação ao fariseu. Porque ele gostava de mexer com as pessoas. Jesus, quando colocava as parábolas, ele gostava de tocar ali a ferida, mostrando que não é a pessoa, mas é o ato em si. Por isso que às vezes eles não entendiam o que Jesus falava, como que ele podia falar bem de um publicano, falar bem de um gentio, falar bem de um samaritano, que era pessoa também fora. Então, não vamos misturar, mas era isso que Jesus fazia, ele chamava a atenção para essas situações. Tá? Então vamos continuar a leitura aqui só para a gente entender. Ó, então ele fez assim: subiram dois homens ao templo a fazer oração, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus,
porque não sou como os mais, porque não sou como os mais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo o que tenho. O publicano, pelo contrário, posto de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, digo-vos que este voltou justificado para sua casa, e não o outro, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então o fariseu subiu lá no momento de orar, levantou os berros, né, falando as coisas, a forma como ele fazia, que ele contribuía com o dízimo, que ele jejuava, que ele era melhor que o publicano, que ele não era ladrão, melhor que os ladrões, aquela coisa toda, né? Ele espizinhou o outro. E isso no momento que estava falando com Deus, né? Ele pisou, ele massacrou no pensamento, na voz, nas colocações, mostrando que ele era o melhor, que ele era o mais justo. Mas aqui, Jesus logo depois, ele vem e fala, né? Que aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Porque perante os homens, alguns poderiam concordar com o fariseu. Não concordariam? Verifica. Ele era um doutor da lei, o outro era publicano, então muitos ali realmente seguiam o que o fariseu estava dizendo. Então a recompensa para esse fariseu já foi pensada pelos homens. Agora, enquanto esse publicano, a forma como ele falou, ele se mostrou pecador, ele se mostrou, né, mostrando que fez coisas erradas, mas está aqui nesse momento pedindo perdão a Deus, está conversando com Deus de uma outra forma, dentro da sua humildade, né, acabou alcançando uma distância maior em pensamento. E aí Jesus coloca esse terceiro ponto na condição da prece, né, que nós não devemos nos vangloriar, nos colocar sendo o máximo, nada disso. Nós devemos ser humildes dentro da nossa prece, dentro do nosso conversar. E não tem que ficar espezinhando ninguém, falando que eu sou melhor que o vizinho, falando que eu sou melhor que o outro que está ali do outro lado. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou uma pessoa que estou aqui encarnada, passando por dificuldade como todos estão passando, que eu sou uma pessoa que quero aprender, que quero crescer, que tem meus defeitos, tem minhas qualidades, como todos têm. Então não posso me colocar nessa situação de superioridade. Então, lembrando as condições da prece que Jesus coloca, né? Orar em silêncio, ser humilde, não é? Qual que é o outro aqui mesmo? E perdoar o próximo, ter o coração limpo, estar em paz consigo mesmo, tá? Então aqui ele coloca essa situação, uma situação que quando eu tenho essa paz, quando eu tenho essa serenidade, né, é o amor que está vigente, é o amor que está presente. Então o estado que nós vamos estar é um estado mais sublime. Então, a forma de sentir a Deus estará muito mais próxima de nós. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Aí agora a gente vem para a segunda parte, que é a eficácia da prece. E agora? A eficácia da prece. Vamos lá? Na eficácia da prece, a gente pode pensar, poxa vida, Deus, funciona tudo que eu peço para Deus?
No momento que eu estou me ligando a Deus, levando o meu pensamento a Ele, transmitindo todo o meu sentimento a Ele, será que funciona? Será que dá certo? Tem pessoas que contestam isso, contestam a eficácia da prece. Ora, se Deus sabe de tudo que eu preciso, se Ele sabe da minha vida, por que procurar a Deus? Ele já sabe de tudo, então eu não preciso fazer nada disso. Não preciso ligar a Ele. Não preciso pedir nada a Ele, porque Ele já sabe do que eu preciso. Ele sabe das minhas fraquezas. Sabe. Sabe mesmo. Sabe tudo que eu preciso? Sabe. Sabe mesmo. Mas, para essas pessoas, se é dessa forma, então pouco importa o que eu peço para Deus, pouco importa porque já está tudo escrito, já está na linha do tempo, já está tudo certo, né? Eu vim lá com a minha programação reencarnatória, eu vou seguir tudo aquilo lá que foi feito direitinho e nasço, cresço, caso ou não, e tenho os filhos, tenho minha vidinha aí, morro. É uma coisa assim, como que fala? Tudo pré-determinado bonitinho? É assim que funciona? Não, né, gente? A gente seria simplesmente uns robozinhos, né? Não é assim. Nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, nós temos uma coisa chamada inteligência. Deus nos deu isso. Deus deu para gente uma centelha aqui dentro de nós, vinda dele, que nos faz melhor, de querermos sermos pessoas melhores. Se eu estou em sofrimento, eu tenho que ficar ali sofrendo o tempo todo? Não, eu posso buscar ajuda sim. Eu posso buscar ajuda com os médicos, eu posso tomar um remédio, eu tenho um monte de coisa que está nas minhas mãos, então eu tenho que usar isso sim. Se eu estou doente, eu não posso ficar ali esperando que Deus venha e me cure. Eu tenho que buscar. Porque orar, oração, fazer uma prece, é pedir, agradecer, louvar, mas fazer. Eu tenho que agir. E aqui, Kardec, na sua explicação, ele vem falar exatamente sobre isso, né? Que nós temos esse livre agir, que nós temos essa força. Então nós temos que buscar sim, né? Nós não somos robozinhos não, né? A gente tem aí essa faculdade, nós temos então que buscar as coisas, tá? É isso que ele começa a falar aqui pra gente nessa parte. E aqui ele continua assim, não é tudo, né, que eu posso pedir para Deus, porque assim, Deus tem lá suas leis, né? Elas são leis naturais e são as leis imutáveis, elas não mudam. Então, não é que eu peço para Deus uma coisa, ele, para me agradar, ele vai lá e faz aquilo que eu estou pedindo, não. Não é assim que acontece. Não sei se vocês já viram aquele filme com Jim Carrey, Todo-Poderoso. Nossa, como que ficou o mundo, né? Com os pedidos de cada um. Quando ele teve o poder de Deus transferido para ele, ele começou a atender um ou outro pedido. Nossa, bagunçou tudo. Ele querendo fazer as coisas também, bagunçou tudo, né? E quando ele começou a ouvir as pessoas pedindo tantas e tantas coisas, quando pediram lá, um monte de gente pediu lá para ganhar na loteria, todo mundo ganhou, todo mundo ficou rico, né? Aquela coisa toda. Bagunçou tudo, né? Então existem coisas que não serão atendidas dessa forma. Não dá para ser assim, tá? Agora, uma coisa é certa. Quando nós estivermos orando, Deus sabe o que é melhor para nós. Tem coisas que nós pedimos que nós não sabemos o que nós estamos pedindo.
nós como pais que somos, eu pelo menos sou pai, né? Tem alguns aí que não são ainda, né? Desculpa, gente. Não quis avançar, não, tá? Mas, por exemplo, eu que sou pai e sou filho também, tem hora que meus filhos pedem algumas coisas que eu sei que naquele momento não é bom para eles. Então, eu não dou. Me pedem, insistem, eu não dou, porque eu sei que aquilo ali pode ser prejudicial para eles. Isso enquanto, né, ser humano, né? Imagina com relação a Deus. Às vezes o que nós pedimos vai nos atrapalhar nessa nossa jornada terrena, tá? Então a gente tem que tomar, às vezes, a gente pensa, a gente não foi atendido, então Deus não está me ouvindo. Não, não é isso, que às vezes aquilo que a gente está pedindo não é o correto. Mas uma coisa é certa, que uma coisa que dentro, as coisas materiais não vão vir através das preces. As coisas materiais vão vir através do nosso esforço de buscá-las. Coisas que virão com a prece. Que eu acho muito bacana aqui, né? Que ele fala que o que virá com a prece que Deus vai nos conceder é o que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. Repetindo, se pedir com confiança, que vai vir para a gente a coragem, a paciência e a resignação. Isso que virá para a gente com relação às preces. Sabe, gente, às vezes a gente pede para Deus, Deus, me dá paciência. Aí vem aquelas pessoas difíceis e parece que as coisas ficam mais difíceis para a gente, meu Deus, quem, né? Às vezes o marido, né, Luciano? Quero citar nomes. Aí a gente faz a prece, mas eu quero me dar paciência, então vai lá um cara difícil, né? Para ela testar a paciência dela. Lu, eu tô te ajudando, tá? Você não percebeu isso, mas eu tô te ajudando na sua evolução, Luciano, é sério, tá? Deus te colocou você na minha vida para te ajudar a você ter paciência. Então, mantenha paciência, continua pedindo paciência para Deus. Aqui, ele coloca uma coisa que ajuda-te, o céu te ajudará. Ou seja, não adianta eu ficar só pedindo, só pedindo, só pedindo. Não, não vai acontecer dessa forma, gente. Eu posso pedir. Deus vai me dar a coragem de fazer. Às vezes eu tenho que decidir alguma coisa importante na minha vida. E aí você pede, Deus, me dá uma luz para qual caminho seguir. Deus não vai te falar, vai para a direita ou vai para a esquerda. Deus vai te dar a paz e a serenidade para que você possa escolher, para que você possa seguir um caminho ou outro. E não adianta a gente colocar a culpa em Deus pelas nossas escolhas erradas. Deus é todo amor, é toda bondade. Tem coisas que nós pedimos que não vem na hora, vem com o tempo. E a gente não percebe os sinais de que as coisas que nós pedimos estão vindo. Nós temos nossos amigos espirituais, gente, que estão o tempo todo do nosso lado, nos auxiliando, querendo o melhor para nós. Isso me lembra, todo mundo já conhece essa passagem, mas no vilarejo estourou uma barragem, né, uma represa, e tocaram as sirenes, aquela coisa toda, avisando, olha, some daqui que vai alagar tudo aqui. Aí a pessoa fala, não vou sair de casa não, aqui tá tranquilo, Deus vai me proteger. E a sirene tocando, aí a água subindo. Aí a pessoa sai da parte de baixo da casa, vai lá para cima, lá no sobrado, sobe.
Aí daqui a pouco passa o corpo de bombeiro com o barquinho. Olha, sai daí, vem para cá pro barquinho. Sobe aqui. Não, pode deixar, eu vou ficar aqui. Deus vai me proteger, Deus vai me ajudar. Daqui a pouco vem um helicóptero lá de cima. Moço, vem daqui. Ele já tá lá no telhado. Aí ele fala, não, Deus vai me ajudar, fica tranquilo, Deus vai me ajudar. Aí daqui a pouco morreu afogado. Aí chegando no plano espiritual, perguntando, poxa, eu pedi tanto ajuda a Deus, e Deus não veio me ajudar, não me protegeu? Aí o pessoal lá em cima, poxa vida, tocou sirene, avisaram, foi o corpo de bombeiro de barquinho, veio até helicóptero tentar te ajudar, e você não se mexeu? Quer mais sinal do que isso? Então existem tantos sinais das coisas que acontecem que a gente acaba não percebendo, que Deus está nos mostrando, mas a gente não quer enxergar, às vezes a gente não entende. Nós somos crianças realmente. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está do nosso lado. Tenho certeza disso, tá? E aí, continuando aqui, Jesus coloca uma situação exatamente da fé, tá? E aí a gente vai entender um pouquinho dessa parte da coragem que eu achei bacana aqui, tá? Que ele fala de um homem que está perdido no deserto. E quando ele está lá perdido no deserto, você só vê areia para tudo quanto é lado, aquele negócio branco longe. E ele pede, poxa Deus, me ajuda, né? A encontrar uma saída desse lugar que eu estou, dessa situação que eu estou vivendo. E aí, Deus pega e envia ali o Espírito, mostrando para ele qual direção seguir. Só que ele não está vendo o Espírito, não está vendo aquele mensageiro, mas deu para ele um insight. Puxa vida, eu vou para lá, eu vou para aquela direção. Ele ia para lá, mas ele deu aquele insight, não, eu vou para cá. E foi, seguiu aquela direção. Lá tudo convalescido, difícil. Aí quando ele chega um pouco mais perto, ele vê lá na frente um oásis, né? Aquelas árvores, comer, aquelas coisas todas, água. Quando ele vê aquilo, ele estava tão desfalecido, mas ele se encheu de coragem, de força, de vontade e foi em direção àquele lugar. Ele juntou todas as forças que ele tinha e foi, encontrou aquele lugar e se salvou. E aí? A gente vai descobrir se esse homem tem fé ou não. Se ele for uma pessoa que acredita em Deus, que tenha fé, ele vai pensar: obrigado, Deus, por me mostrar o caminho a seguir. Obrigado por ter me feito ir para este lado e encontrar esse reduto. Então a prece tem isso também. Agradecer, não é só pedir, não. É agradecer. Agora o outro pode muito bem pensar: que boa ideia eu tive. Ufa, ainda bem que eu vim para cá e não fui para lá. Não é? Pode ser assim? Pode ser assim, tá? Então que a gente perceba os sinais, tá, gente? A eficácia da prece tem a ver com essas coisas. Lembre-se, Deus não vai nos dar as coisas de mão beijada. Nós temos que ir atrás. Nós temos que louvar a Deus no sentido de agradecer a Ele pela sua grandiosidade. Por tudo. Deus está em todo lugar, em todo momento. Deus está em nós. Eu não preciso viajar por os vários em busca de Deus. Deus está em nós. Busquemos essa paz, busquemos essa serenidade para estar junto com Deus. E aqui, então, nós temos as condições da prece e a eficácia da prece. Tá? Depois os nossos amigos continuarão aqui a leitura, né?
a sequência, né? Eles vão falar sobre a ação da prece, transmissão de pensamento, preces inteligíveis, né? Tem bastante coisa aqui que dá pra gente, que a gente vai conversar ali pra frente. Isso é só uma primeira parte aqui desse item, tá? Então eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade, que nós possamos ter esse sentimento de paz quando conversamos com Deus, quando a gente pede a proteção para os nossos filhos, a proteção para os nossos pais, a proteção para o nosso planeta Terra como um todo. Nossa, quanta coisa está acontecendo com essa pandemia que transformou as nossas vidas, famílias, pessoas que já partiram. Então nós temos dentro dessa doutrina consoladora, a doutrina espírita, nós temos dentro desse ensinamento do Cristo que a vida continua. Então que nós tenhamos a certeza de que ela continua, que Deus está por nós e que nós temos muito, muito, muito que aprender uns com os outros. E nós já temos o manualzinho, só falta aplicar. Nossos professores já passaram por aqui, já nos deixaram o manualzinho, agora só falta a gente fazer a provinha e passar de ano. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus. E pessoal da USE, Distrital de Santo Amaro, muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.